10 princípios de interpretação da Bíblia Sagrada. Como interpretar as Escrituras? Nós temos que partir para a área da hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência ou técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos. E aí nós voltamos lá à cultura grega, né? O deus Hermes, o deus mensageiro, que tinha lá asas nos pés e que voava levando a mensagem dos deuses. Daí veio a palavra hermenêutica, do deus Hermes. Primeira regra: considere a Bíblia como ensinando apenas uma teologia. É o que eu falei, ela tem uma nota uníssona. Ela não ensina um tema de duas maneiras. Do Gênesis ao Apocalipse, você vai perceber que a Bíblia, ela fala a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quem disse isso? Paulo. Aí vem Tiago. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. E aí? Esse texto está coadunando um com o outro? Ou eles estão em opostos? Eles estão, aparentemente. Aparentemente eles estão falando coisas diferentes. Parece que há um contrassenso entre Paulo e Tiago. Mas se a Bíblia tem uma única teologia, eu tenho que entender o que eles estão dizendo. E é muito simples. Paulo está escrevendo uma carta para os cristãos em Roma que esperavam ser salvos praticando obras. Então a nota tônica do livro de Romanos é que nós somos salvos pelo Evangelho. Lá no capítulo 1:16 ele vai dizer: porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E no verso 28 do capítulo 3, nós somos justificados pela fé, independente das obras. Então o foco de Paulo é combater salvação pelas obras. Agora o que Tiago está fazendo? Tiago está dizendo para uma igreja que achava que podia ser salva pela fé, mas e ficar ociosa. Então você, eu estou salvo e não preciso fazer nada. Não, o que Tiago está dizendo é o seguinte: quando alguém é salvo, a expressão dessa salvação é através das obras. Então você pratica a boa obra não para ser salvo, mas porque você foi salvo. É o que Paulo vai ensinar também em Romanos 2:9. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, quando você percebe que a Bíblia tem uma única teologia, aí você entende que a ênfase de Paulo é na fé, porque tinha gente querendo ser salvo pelas obras, mas a ênfase de Tiago é que nós temos que praticar boas obras porque nós fomos salvos. Então, eles não são excludentes, eles se complementam. E a gente entende isso quando percebe que a Bíblia é uma teologia só. Sim, amiga? Eu tenho duas. Rosane, né? Suzana. Suzana. Uma das coisas que sempre me afastou das religiões é o fato de uma achar que é melhor que a outra, né? A minha pergunta é assim: qual a visão, né, da Igreja Adventista em relação a isso? Porque né, já é junto a pergunta se uma pessoa que não tem religião, mas acredita em Deus na forma como concebe, se ela também, para os adventistas, seria salva ou não. Porque, na verdade, assim, um dos questionamentos sempre foi esse: como cada um que prega a sua religião acha que a sua é melhor que a dos outros, as pessoas que não têm religião muitas vezes pensam isso: se eu praticar o bem, eu não preciso necessariamente de um dogma, de uma religião, eu posso praticar, porque a gente também vê muito isso, gente que tem religião, mas não pratica o bem. Então, isso é uma pergunta. E assim, o que a Igreja Adventista pensa sobre isso? A Igreja Adventista ensina que a salvação, ela é através de Cristo mediante a fé, independente de igreja. Se eu disser para você, ou se os adventistas ensinassem que você, para ser salvo, tem que ser um adventista, como se salvaram as pessoas que viveram antes de surgir a Igreja Adventista? Sim, mas eu digo assim, tem que ser cristão, tem que acreditar em Jesus Cristo. Claro, aí vem um ponto. Só Jesus salva. Então eu sou salvo em Jesus Cristo e por Ele. Agora, se eu não creio em Jesus Cristo como meu salvador pessoal, para mim não há salvação.
Então, salvação é uma pessoa, é Jesus Cristo. E isso independe de igreja. Agora, a igreja tem um papel importante? Tem, fundamental. E qual é o grande papel da igreja? A Bíblia diz que a igreja é a coluna e baluarte da verdade. E é a igreja que tem que apontar o caminho. É a igreja que dá a ética do reino, a ética do cristão. E a igreja tem que dizer o que é certo e o que é errado, com base na Bíblia. Daí vem a função da igreja. Então a função da igreja é arrebanhar as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador e ajudá-las na sua jornada espiritual. Essa é a função da igreja. Agora é claro que a salvação independe de uma placa de igreja, certo? Obrigada. Carlos. Bom, pastor, relendo Romanos 3:28, recordo que há poucos dias atrás comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante. 31 de outubro, não foi? 31 de outubro, exatamente. Onde muitos comemoram o Halloween, nós comemoramos a Reforma Protestante. E Lutero, baseou as suas 95 teses em Romanos 3:28. Em Romanos, exatamente. Então, só para complementar essa verdade. questão, porque realmente fala muito dessa situação de não obras, não somente obras. Eu vejo a questão da fé em primeiro plano e a questão de obras, de você ajudar o teu próximo e como consequência. Claro, da salvação. E aí quando o Tiago fala isso, ele está dizendo assim, é impossível você estar justificado se você não tem frutos dessa justificação. É isso, então eles não estão excluindo um que o outro falou, é um complemento. É verdade. Graciele. Tem um versículo aqui que entra em contradição com o cumprimento da lei, que é em Gálatas 5, versículo 4, que fala assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Que lei é essa? É o que Paulo está dizendo. Nós somos justificados pela fé sem as obras da lei. Então havia um grupo lá em Gálatas que começou a querer ser salvo pela prática das obras, pela prática da lei. Então, se você pensa guardar os 10 mandamentos para ser salvo, você está errado. Você está tentando o impossível, porque a salvação não é pelas obras. A gente não guarda os 10 mandamentos para ser salvo. Somos salvos. Você é salvo para guardar os mandamentos. É uma coisa muito diferente. Parece simples, mas não é. Então, quem aceita Cristo como Salvador pessoal e se entrega a Ele, não mata. Por que eu não mato? Porque eu quero ser... Não, porque eu aprendi com Jesus Cristo a amar o próximo. Eu não roubo. Eu não tiro dos outros o que não é o que é dos outros. Você está entendendo? Então, a prática da lei, ela se cumpre porque Cristo foi entronizado. Aí essa obediência tem valor. Mas em Gálatas, lá na igreja da Galácia, eles estavam pregando um outro evangelho, diz Paulo. Vocês estão seguindo um outro evangelho, que não foi o que eu ensinei para vocês. Vocês estão ensinando que a pessoa tem que praticar a lei para ser salvo. E isso é salvação pelas obras. Então é isso que Paulo está dizendo aí. E Ana? Eu fico muito confusa quando eu ouço o Senhor dizer assim: deixa a Bíblia se interpretar por si só. Vamos voltar lá no primeiro exemplo de Paulo e Tiago, São antagônicos o que está dizendo lá naqueles 2 versículos, Se eu for deixar a Bíblia ser interpretada por si só, como é que vai ficar minha cabeça? Uma coisa fala que não existe fé sem obra e o outro fala que você precisa da obra para ter fé. Mais ou menos isso. Então, eu fico muito confusa com isso. Eu acho que essas interpretações, assim, a meu ver, naquele primeiro exemplo, necessita de alguém para poder fazer essa interpretação. E aí me vem uma dúvida maior ainda. Nós dois seres pensantes, podemos interpretar um versículo de formas diferentes. E aí, quem está certo? Eu ou você? Ok. Nós não tivemos tempo aqui, mas eu simplesmente dei um lampejo no assunto. Para nós chegarmos às conclusões que a Bíblia quer que nós cheguemos, a gente tem que pegar Romanos 3:28, ir lá para a carta de Romanos, para o capítulo 3, ler o capítulo 3 e depois ler o livro de Romanos. Aí você entendeu o que Paulo quis dizer.
Porque veja, se em Romanos 3:23 Paulo está dizendo que a obra não tem valor, por que é que em Efésios 2:10 Paulo diz assim, Efésios 2:10, nós fomos criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Você entendeu? Então, aquilo que Paulo aparenta estar dizendo, nós temos que olhar para o que o autor diz no livro como um todo. Então, isso é olhar para o contexto imediato, depois para o contexto amplo. Então, se a Bíblia não ensina, então, e Paulo parece estar ensinando, então ele não está ensinando de fato. É só uma impressão que eu tive. E essa impressão se desfaz quando eu vou para o texto. Então, qualquer pessoa que lê a carta de Romanos, e depois o que Paulo escreveu sobre obras também, ele vai concluir que Paulo está dando uma ênfase naquele verso contra a salvação pelas obras, e não que a obra não seja importante. Tiago, por outro lado, que escreveu uma carta só, e você quando lê os 5 capítulos do livro de Tiago, você vai perceber que Tiago não está falando contra a fé. Ele também prega a favor da fé. Ele só está enfatizando de que se você tem fé, ela vai ser evidenciada na prática das boas obras. Então, o que Tiago busca é uma coisa, o que Paulo busca é outra, mas elas não são antagônicas. E eu só posso concluir isso quando eu analiso o texto dentro do seu contexto, em Romanos e em Tiago. Então é por isso que, de fato, existem textos que são necessários um aprofundamento. Agora, sem esse aprofundamento, eu posso ficar com uma visão parcial e achar que há conflitos. Mas quando eu vou para o texto, eu descubro que não há. Como eu dei um exemplo para você. Se Paulo está dizendo que a obra não tem valor, por que ele disse em Efésios 2:10 que nós somos criados para boas obras? Bom, então ele está querendo dizer outra coisa em algum lugar. É assim que a gente vai chegando a um consenso da Bíblia. Tá? Mas é um exercício, viu, Rihanna? É verdade, é um exercício. Mas é que Jesus falou, né? Jesus falou assim, nós temos que procurar investigar a Bíblia como alguém busca um tesouro na terra. Não é superficialmente que você acha o ouro. Você tem que cavar fundo, né? O mineiro, ele cava até achar a pérola preciosa. Nós temos que fazer o mesmo. Então a gente não pode se contentar com a leitura superficial da Bíblia. Sabe qual é o nosso grande problema? Da humanidade em geral? Você, por exemplo, gastou 4 anos numa faculdade de psicologia? 5 anos. Você é uma psicóloga, entende os ramos da psicologia. Aí você é um promotor de justiça. Quantos anos no direito? 4, 5 anos, certo? Você também é um advogado. Quantos anos? Bacharel em direito. Você é uma professora em letra, em história. Quantos anos? 8 anos. Quer dizer, aí a gente quer dominar a Bíblia lendo um verso por dia. Então, é por isso que o cristianismo, os cristãos brasileiros sofrem tantas dúvidas na Bíblia. Porque a gente se dedica a áreas do conhecimento, e isso é importante. Ninguém está minimizando nada disso. É muito importante nós crescermos em qualquer área do conhecimento, principalmente que beneficie a humanidade, que traga benefícios. Mas a gente não pode deixar de lado o livro sagrado. Então, se a gente dedicasse 1/10 à Bíblia do que dedicamos às áreas que nós escolhemos para trabalhar na vida, a gente conheceria muito mais de Bíblia do que conhece. Então, infelizmente, o povo brasileiro deixa a Bíblia de lado e, infelizmente, tornou-se escravo dos seus líderes religiosos. E dependem exclusivamente daquilo que vai ser apresentado no púlpito da igreja no final de semana. E se lá ele é alimentado, ele até sobrevive. Se lá ele não é, ele passa a viver um cristianismo de fachada. Essa é uma realidade da igreja brasileira. Então nós precisamos, esse é o grande desafio para todos nós, gastarmos mais tempo com a Bíblia. É por isso que o programa Bíblia Fácil tem esse objetivo. A gente quer gastar tempo com você estudando a Bíblia. Ok? Eu vou passar rapidamente aqui os outros pontos. Considere sempre o contexto escriturístico da passagem. Não tira o verso do seu contexto, senão você pode ser enganado. Tá ok? Deixa eu colocar mais um. Considere o contexto histórico. Quais foram as circunstâncias históricas em que aquela fala foi dita pelo profeta?
ela está inserida em alguma situação. 6. Procure primeiro o sentido literal, depois, se necessário, o sentido simbólico. Porque a Bíblia é um livro literal. Por exemplo, você pega aqui o texto do primeiro milagre de Jesus. Jesus transformou água em vinho. Qual é o significado disso? O que representa o vinho? O que representa a água? Bom, era água, virou vinho. É isso que a Bíblia está dizendo. Não simboliza, é um milagre. Não se explica. Então, é literal. Então, eu tenho que primeiro interpretar literal, a não ser que tenha um sentido simbólico. Um dragão com 7 cabeças. Bom, tem que ser simbólico. Não existe esse dragão. Certo? Leia o texto em outras traduções possíveis. Isso é importante. A nossa tradução que estamos usando aqui é a Almeida Revista e Atualizada. É uma versão preparada por um padre. Existem outras versões. Busque outras versões. Elas podem enriquecer seu estudo. 8. Determine o gênero literário que está sendo usado no texto de estudo. O que eu quero dizer com isso? O texto é uma profecia? É uma poesia? É uma narrativa? É uma apocalíptica? É um provérbio? É uma epístola? É uma parábola? O texto que eu estou estudando, qual é a forma literária que ele está? Isso vai me ajudar a entender o que ele está querendo dizer. 9. Faça a diferença entre interpretar, reinterpretar e aplicar. O que eu quero dizer com isso? Interpretar é descobrir o que o escritor queria dizer, certo? Reinterpretar é tirar o texto do seu local e colocar para um outro grupo de pessoas. Nós não podemos fazer isso. Os profetas podem, e alguns deles fizeram. Eles podem, porque eles estão sendo inspirados por Deus. Nós não podemos. E aplicar é descobrir qual é a lição espiritual para o tempo presente, certo? Então, nós podemos interpretar e aplicar. Reinterpretar, nós não podemos. E, finalmente, o 10º, esteja disposto a aceitar coisas novas, mesmo que conflitem com suas ideias anteriores. Por quê? Porque todos nós temos ideias. Porque nenhum é isolado. Nós somos produtos de um meio. Nós somos formados no meio. Então, todos vocês chegaram aqui com conceitos. Vocês aprenderam isso com os avós, com os pais de vocês. Então, vocês estão com os conceitos formados. Então, a gente, quando põe o pé num terreno sagrado para estudar a Bíblia, uma das coisas é o seguinte: eu tenho que abrir meu coração e dizer assim, olha, o que a Bíblia quer dizer? O que ela quer me ensinar? Eu vou deixar que ela fale para mim. Que o Espírito de Deus fale para mim através de sua palavra. É isso que nós queremos. Então, amigos, se nós olharmos a Bíblia com esses olhos, nós vamos entender essa verdade. E o livro de Deus fará diferença em nossa vida. Porque eu não conheço nenhum outro livro sobre a face da terra, por mais importante que seja na construção de conhecimento, na informação, por melhor que seja, eu não conheço nenhum outro livro que tenha o poder que esse livro tem. Você nunca vai encontrar um outro livro que faz o que esse livro faz. Esse livro tem o poder de pegar um ébrio e fazer dele um pai de família responsável. Ele pega uma mulher que vivia lá nas drogas, na prostituição, e faz dela uma mãe responsável, uma esposa fiel. Ele pega alguém que pensava em se suicidar, tirar a vida, e enche a vida da pessoa de significado. Esse livro faz isso pela gente. Ele pega uma criança e coloca no caminho do crescimento, da bênção do Senhor, da bênção para o próximo. Então, esse livro é extraordinário. E eu queria que você pensasse nisso. Qual é o apreço que você tem por esse livro? Quanto você ama esse livro? Quanto tempo você tem gastado com esse livro? Eu queria que você pensasse e que você tomasse hoje a decisão de dedicar mais tempo com esse livro sagrado, para ouvir a voz de Deus falando ao seu coração.